tempo está a avançar, é sinal que começou a gravar e estamos a ir em direção à morte com aquele sorriso que nos caracteriza. O sorriso hipócrita. Aquele sorriso amarelo que pode passar por 1001 branqueamentos que permanecerá amarelo. E isso só nos integra neste grupo imenso de embusteiros. É a palavra que define o século. Embuste. E andamos cheios de gravatas, cheios de ticos, poses de empreendedor. Mas antes de avançar para aí, não sei qual será o tema deste podcast, pensei fazê-lo num tom mais humorístico, mas nos últimos 2-3 dias fui invadido por, vamos ver, ideias de pendor muito carregado, e isto tudo a olhar para um anúncio da Mel. Eu passo-me. Eu já não tenho idade para ver estes slogans. Nós, em pleno século, eu nem vou dizer, isso é mais da área dos historiadores, não há um pingo de verdade. E não há um pingo de vergonha, como diz a música. Ao contrário de outros reclames, há uma mentirinha, os mais generosos duas. Primeiro, acontece logo uma coisa que é muita informação. Parece que foi um padeiro que fez aquilo. Além disso, aquilo tem mais letras que o programa curricular do 12º. Não peçam às pessoas para ler aquilo tudo. Há energia verde, etc, empresas e não sei quê, 100% não sei quê, e eles vão sempre, atiram sempre estes valores, baseados em nada, 100% não sei quê, envolvidos uns anos como não há memória, agora ainda mais sustentável. Então, mas já era 100%? Ah, não, nós temos ainda mais sustentável. Você, assim que gasta esta energia, nasce-lhe um embondeiro no cu e um príncipezinho. Então quero. Antes de avançar para aí, opto, não serviço de streaming, mas de opção. Aquilo que faz o homem é células e opções. A fragilidade com que a nossa postura alegadamente saudável se pode esboroar ao mínimo constrangimento. E eu já fiz esta referência porque o problema não é de agora, apesar de ter sido resolvido. Deixem-me ganhar fogo, vocês têm tempo, já têm os vossos podcasts queridos, onde cada um traz citações de psicólogo e andam para ali a citar psicólogos. Eu trago citações de coração e citações de nabo. São os meus dois autores preferidos. E citações das tripas, para fazer referência aos antigos gregos, que eles punham o estômago em cima de todos os órgãos. E acho bem, porque é aí que a coisa começa. Estava-me a recordar de uma página que li há pouco, nos Estados Unidos, no Utah, em Tom Taberneiro. Esta água toda cá aqui é para nós. É para nós, para esta agência de dados. É uma região onde não há água. Não há problema, isto é a nuvem. A nuvem, que é um conceito mais abstrato que Deus, a nuvem que no fim de contas é terra, é arrefecida a água e polui tudo à volta. Havemos de detalhar isto no episódio posterior, anterior é mais difícil, a não ser que apareça aí uma máquina de viajar no tempo a um preço bem competitivo, na Temo, que dá para recuar a 5 minutos e não sei se é muito cativante. Vem lá uma máquina não sei de onde, embalada não sei por quem. É mais pelo gesto. O ato de adquirir. Não é o que é que eu vou fazer com a máquina. É aquele cheirinho de exploração que me deixa logo... Ui, é isto que eu quero. Eu ao menos sou sincero. Não é como aqueles ativistas à exploração. Vejam bem o que é que chegou da Temo. 500 caixas do quê? Nada funciona. Essas grandes ideias, a Temo, além da exploração, isso nada a dizer, continuem, que é assim é que se faz o homem. As coisas chegam à nossa casa, é uma espécie de respirar fundo da mercadoria até a atirarmos para o lixo. Aquilo rapidamente não tem valor. Aquela ideia da obsolescência programada associada à tecnologia, nas merdas vindas da Temo, pode chegar muito rápido, mas o mundo anda mais rápido. Imaginando que encomendamos uma coisa minimamente tecnológica. É tecnológica quando encomendamos, quando chega à nossa casa, aquilo é um calhau. Aquilo é sílex. Compramos aquilo na Idade da Pedra, aquilo já não nos faz falta. Coisa que me importa falar é uma tampa de esgoto. É o efeito que isso provoca. Basta uma tampa de esgoto desafinada, que é como quem diz, não tem uma câmara de ar ou uma espécie de borracha
para que ela não ande a fazer papá, 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 sempre que um carro passa, ou papá, 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 se for um caminhão. Em princípio, o que tem mais pneus é um caminhão. Se passar uma gorda, faz papá, 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 papá. Enfim, completamente desnecessário. Este detalhe, dormia muito bem. De repente, e depois este fenómeno que a física não se quer ocupar dele, que é as coisas começam a gritar no silêncio. Durante o dia está tudo mais ou menos abafado, e eu já para não dizer que esta manhã eram 5:30 da manhã, talvez aconteça todos os dias, mas eu só vou falar da minha experiência, é a minha verdade. Há uma sinfonia de chilreios, a passarada toda maluca, toda maluca. Eram 5:30, mas o que é que os pássaros vão fazer às 5:30, pá? O sol ainda não nasceu, pá. Tenham calma, mas o que é que vocês vão fazer o resto do dia? Pássaros noturnos, pássaros diurnos. Acordem todos à mesma hora, comem as minhocas por turnos, ok? Acordem todos à mesma hora, acordem um bocadinho mais tarde, pá. E é preciso cantarem todos ao mesmo tempo, ninguém se ouve. Não há uma educação. Faz falta uma espécie de pássaro bibliotecário. Um pássaro que faça e calou. Calou, não há um respeito. E é por isso que o cão é o melhor amigo do homem. A minha cadela está farta de apanhar pardais e pássaros e rolas. Rolas, pássaros, não pilas portugueses do Brasil. Porque não é que ela não goste, é mais... não me aparece nenhuma no quintal. Ela espatifa tudo. Abelhas, louva a Deus, todo o género de passaradas, ouriços, tudo o que possa aparecer no quintal, ela espatifa. Este território é meu, isto é habitado de 2 animais. Eu, Popota, que é o nome da cadela, e o Roberto, que é o nome deste cão. Não pode existir mais nenhum animal aqui. Eu vou proteger o meu dono. E nesse aspecto está a contribuir para o silêncio. A minha Popota. Mas a minha Popota não consegue matar todos os pássaros. Não é uma espécie de ditador. Às vezes abre o portão, olha, vai pelo mundo a ver se despacha os pássaros. É uma ave mal ensinada. Onde eu vivo é uma zona rural, há casas, mas há muito mato à volta. Há muito mato à volta. E depois à volta do mato, centros de estética. As fronteiras estão bem definidas. É como se tivesse o melhor de 2 mundos. Vou dormir a casa, mas onde eu vou buscar comida é ali na vila. Há mais cenas. O pássaro está a voar, vê metade de um papo seco e chama logo a malta. Vamos desmantelar esta metade de papo seco. E se aparecerem mais 20 pardais, levamos esta velha pela permanente. E lá vai a velha no ar como se fosse um balão de ar quente. Se for um sítio mais urbano, as aves não fazem barulho. Não é cientificamente correto, quer lá saber da verdade. Um exemplo perto de casa, num centro comercial, há lá muita espécie de passarada, que aquilo agora tem aquela ficção, isto faz-te conta que não é bem uma catedral do consumismo. Vejam estas plantas. E as aves, pouco lhes interessa isso, há comida, vamos. E as aves que por lá andam, a larapear hambúrgueres, a beber cerveja, às tantas habituam-se. Uma ave começa a beber cerveja e a comer hambúrgueres, não vou beber água, não vou insetos. Pelo menos eu nunca ouvi aquelas aves a fazerem barulho. Não há predadores, que é uma coisa que faz falta ensinar às aves. Não há assim grandes predadores em Portugal. Elas vêm lá com esses ticos lá de fora. Eu não quero ser avofóbico, mas elas vêm lá de outros países, de outros continentes, com umas certas manias, que é normal. Nós somos fruto das nossas circunstâncias. Chegam aqui e Portugal é seguro, seja para os humanos, seja para as aves, seja para os insetos. Isto é seguro para toda a gente. Chegam aqui, andam a piar, a chilrear o predador, mas tens a certeza que há um predador, se é uma nuvem. Não se admite. 5:30 da manhã, um barulhão. Tive quase para ir buscar uma fusca imaginária e começar aos tiros. E uma coisa que não se admite é que estamos a chegar a junho e não há andorinhas. Se vocês recuarem, eu tenho episódios dedicados a pássaros que não lembram ao diabo. Eu tenho de falar novamente das andorinhas. Não é uma andorinha que faz a primavera, mas porra, sem andorinhas também não se faz nada. É que não se faz nada. Eu estou à espera para montar o puzzle da primavera e as andorinhas não aparecem. Não receberam e-mail, mensagem, carta, um pombo correio, andorinha correio. Isto é só para dizer que a primavera está a chegar
e estão à vossa espera em Portugal. As andorinhas estão-me a falhar. O que é que aconteceu às andorinhas? Ou então chatearam-se. Epá, isto está tão mal. Se os portugueses se queixam, se calhar houve esse boato. Quanto é que eles estão a pedir por um algeroz no Algarve? Um balúrdio. Ficamos em Marrocos. Por acaso sinto falta das andorinhas. O meu pai no outro dia, isto já não se vê escaravelhos no campo. Deu esta imagem muito bonita. Antigamente, quando era pequenino, as vacas cagavam e assim que a bosta caía no chão apareciam logo muitos escaravelhos e a fazer bolinhas e lá iam eles, desmantelavam a bosta. E é das imagens mais poéticas que eu ouvi nos últimos tempos. A vaca toda entretida, a ruminar, aquele aspecto de pensador, caso desconheçamos por completo o que é o pensamento, olhamos para uma vaca, ela está ali a mascar a erva, e depois vai para o estômago e depois volta acima, que ela tem uma data de estômagos, porra, aquilo nunca mais acaba. Tem sempre aquele ar pensativo, é aquele ar pensativo de quem se drogou-se com o pasto, não está a pensar em grande coisa, não está a abrir as portas da percepção, não. Uma versão mais modesta. Abriu as portas do corral e ela, o que é que eu estou a ver? Ervas iridescentes, apetece-me comer essas ervas iridescentes. Não é por aí. O que é que nos interessa falar? Hoje não nos interessa falar de muita coisa, é um episódio curto, já estou aqui a gravar fora de tempo. Saiu um episódio no Trocadilho de Mentirosos com a Patrícia Coelho, podem ouvir. O áudio ficou assim um bocado manhoso. Tenho pena que depois, durante a conversa, também para contrabalançar, falei mais para que isso não se notasse. Tenho de repetir a conversa. Acho que há lá partes interessantes. Tentei melhorar o áudio com uma aplicação agora nova da Adobe, mas aquilo ficava demasiado eletrónico. Pensei, mais vale ficar assim. E tentar uma próxima. Saíram mais episódios do Cancan. Ouçam se quiser, se não quiseram não ouçam. E estamos aqui a gravar este. E entretanto temos de fazer aqui uma espécie de comentário ao nosso muso, que é o Fernando Botero. Hoje temos um conjunto de músicos, todos a tocar o seu instrumento. Calma lá que não vamos desaguar por aí. E eu sei pouco de instrumentos. Isto não é uma viola, isto não é uma guitarra. Há um violoncelo, será? Lá atrás. Há um violino, esse sei. Há uma tuba, isso sei. Isto parece quase uma cabaça com uma cabecinha de viola. Deve ter outro nome. Salvo erro, o Botero é colombiano. Isto deve ser algum instrumento, uma variante de viola lá da Colômbia. Sempre tudo com cara triste, como é típico dos quadros de Fernando Botero. A gordura faz as vezes da alegria e depois está lá um gajo muito atrás, quase não se vê. Vê só um bocadinho da cara e os dedos, está a tocar piano. Tem uma aliança, porque ele está comprometido com a arte. À frente, um gajo sentado, está aqui um pássaro, para fazer referência àquilo que nós falámos, que é um pássaro que, em vez de estar cá no Algarve porque a primavera veio, deixou-se ficar no quadro do Fernando Botero. Não sei se é uma anã, se é uma miúda, parece-me que é uma anã do outro lado. E assim é um anão. Porquê? Porque tem bigode. Mas pode ser um miúdo precoce ao qual o bigode apareceu aos 3 meses. Também pode. Parece que é o mesmo bigode em todos. Eles compraram um pack bigodes e puseram um bigode em toda a gente. Aquele lá atrás, por acaso, como está de lado, não dá para perceber, mas parece um bigode ligeiramente maior. Temos 4 senhores com o bigode igual. Depois há um que não dá para perceber, mas parece-me que sim. Vamos dizer 5. Há 2 gajos com uma pera esbranquiçada, esmaecida. Uma pera que já desistiu de estar na cara. São vários frutos no chão, no soalho. Qual é a mensagem disto tudo? Isto é o coração, se o coração fosse transformado em fanfarra. É uma fanfarra triste. Há vários sentimentos e cada sentimento procura a harmonia no outro. Sendo que pode acontecer volta e meia, há um momento em que tudo se harmoniza. O amor, a perda, o talento, a verve, todas essas palavras que eu já nem sei o que é que querem dizer, unem-se e vêm à tona da língua num discurso vigoroso que faz tremer as pessoas de uma ponta à outra, como se fosse uma língua começando na boca, passando no mamilo e fosse à carteira, porque é aí que a economia pernoita. Deixa-me lá ver qual é o gajo com a cara mais triste. Vai ficar na capa do episódio e podem dizer-me, eu acho que o gajo mais triste é este, e podem dar uma razão. Eu acho que o gajo mais triste é o gajo que está atrás do anão. Epá, está mesmo com uma cara... Ele deve estar a pensar, acabo de fazer isto e vou matar-me. Eu só não me mato agora porque já me tinha comprometido para vir aqui. Senão te matava-me já.
Do outro lado, agora é que eu reparei, há uma jukebox a aparecer. Só uma nesga de jukebox. Jukebox é assim que se diz? A palavra já não me está a saber nada. E agora, cada vez que eu a repito, vai ficando sem sal. Jukebox. Não, agora já estou a fazer de propósito. Já nem sequer tem graça. O que é que eu ia falar mais? Inteligência artificial, 100% sustentável, do verde. Isso tem de ser um episódio maior, se calhar até pensado, para estruturar isto, porque há tanta coisa. Se tivesse que dar um lamiré e buscar aquilo que disse há pouco, o que é que me encanita? Um sítio onde há pouca água, essa água é rapinada por uma agência de dados que faz parte de um sistema de abastecimento em que é impossível chegar à origem das coisas. Facilmente ignoramos que, ou dando um passo atrás, não sei se conhecem esta expressão diamantes de sangue, há variantes que é os minérios de guerra. A ideia por trás disso é não podemos ou não devemos aproveitar-nos de minérios ou de diamantes se eles forem provenientes de zonas de conflito ou se a sua extração assentar numa lógica esclavagista ou próxima disso. Isto é a teoria. Na prática, como há uma rede labiríntica tal, é impossível chegar à origem das coisas. Para terem uma ideia, a Intel, a rede de fornecedores, ultrapassa a dezena de milhar. Cada um desses fornecedores abastece em outros. Quando vocês têm um computador, ou por exemplo na Apple, um iPhone, a quantidade de coisinhas de minério por onde ele tem de passar é tão labiríntico a ponto do Minotauro pensar: eu só vivo num quarto, estou bem aqui, que é impossível fazer seja o que for. Desacredita auditorias, desacredita tudo. Um sítio onde há escassez de água e, meus amigos, esta água é para nós, é para os dados. Desmascara a ideia de nuvem. A nuvem não é nuvem, a nuvem é a terra. Precisa de quantidades astronómicas de água para arrefecer aquela água. Pronto, acabou-se. A terra contamina tudo. A lógica extrativista para os componentes dos servidores, segundo uma lógica próxima à da escravatura, porque isto só funciona tudo das duas uma, ou segundo uma lógica ultra opressiva, mão ultra barata, ou pôr os custos num sítio qualquer, ou seja, o custo é sempre para o oprimido. Chegam os acionistas, isto dá bué lucros, claro, descartamos aqui um lado muito grande. E esta lógica de descartar o lado que está mais longe, para depois apresentar seja a visão de lucro, seja a visão verde, é um dos grandes embustes dos últimos anos. E é sempre a mesma lógica. Aparece uma coisa, isto é a salvação. Não é salvação. A inteligência artificial não é salvação. A inteligência artificial vai rebentar com tudo. Pode rebentar em vários níveis. Rebentar naquilo que ela poderá eventualmente fazer, mas para aquilo que ela faz, ela necessita de recursos e cada vez mais. Por exemplo, naqueles navios cheios de contentores. Essa indústria produz mais poluição que a Alemanha. Um transporte pouco poluente. Só que depois há aqui outra coisa. Há um termo que se chama, acho que é cegueira marítima. No mar as coisas são mais à larga, etc. O que é que sucede? Há carradas de contentores perdidos no oceano ou ficam à deriva. Há um caso muito engraçado. Um contentor cheio de patinhos de borracha amarelos iam andando à costa durante uma década. Do ponto de vista do peixe, o peixe que durante muito tempo estava habituado a outra coisa, e agora cai-me um barco aqui, ok, uma casinha, cai-me um avião, uma casinha. Deve existir zonas de maior tráfego desses navios em que caem contentores. Aquilo é uma espécie de cidade de contentores. Os peixes às tantas já estão a olhar para cima, estão a jogar Tetris com a cabeça. O outro lado engraçado da poluição. Há menos fiscalização. Todas as empresas, mesmo aquelas alegadamente verdes, estão a usar combustíveis cada vez mais manhosos, mais poluentes. Percebem agora este embuste todo? Outra coisa é que as reservas de lítio não vão durar muito tempo. As maiores estimativas são 40 anos. Além de provocar um dano enorme ao ambiente, nós vamos ter aqui outro problema, que é o lítio. Para já não foi feito para os carros elétricos, é logo a primeira. Quando se espatifa, espatifa. Nós vamos ter aí
carradas de resíduos, eu não sei se resolvemos o problema ou complicamos. Isso são outras questões. Vamos fazer de conta que está melhor e depois mais tarde vamos ver, afinal fodemos isto tudo. Mais uma ideia peregrina, mais uma corrida ao ouro, isto agora é que nos vai salvar. Depois verificamos, afinal não. Vou à ideia que realmente quero dizer. Há aqui uma coisa que me tem tirado do sério nos últimos tempos, que é... Isto casa com várias pontas soltas, mas eu vou tentar empreender aqui um discurso minimamente coerente. Já falei várias vezes aqui na Tertulia de Mentirosos do economista, uma figura que olha para a matemática e diz: o que é isto? No entanto, eu não estava à espera que aparecesse outra figura que é uma espécie de cientista empreendedor. Se por um lado é nefasto, por outro também é revelador. Aquela ideia, não sei se inocente, a mim sempre pareceu inocente, pelo menos de há uns anos esta parte, a tecnologia quando nasce neutra. Para mim nasce selvagem. Mas se havia essa dúvida, eu acho que está desfeita. Porque a maioria dos cientistas, muitos deles só conseguem pensar segundo a lógica económica. Há cientistas até que, diante daquela ideia que devia ser ensinada na 4ª classe, ou um rapaz com 2 dedos de testa ou uma franja mais pequena facilmente dá com ela, que é impossível crescer infinitamente num sistema fechado. Dos economistas já não espero nada. Orientam-se à sua maneira, vão espatifar tudo e arranjam sempre outra maneira de espatifar. Agora, do cientista, que às vezes é alimentado nas melhores universidades, a papa Cerelac, doutoramentos disto e daquilo, chegam à conversa desta nova variante que é divulgação papapal. Diante dessa situação, é impossível crescer ilimitadamente. Eles desviam a conversa e vão por aí afora. E isso desmantela essa ideia. A tecnologia, quando nasce, se nasce já com um propósito bem definido, na ótica dos resultados, é claro que a tecnologia não pode ser neutra. Não pode. A inteligência artificial é altamente politizada desde o início até à pontinha dos dedos. Da lógica extrativista até àquilo que sai de um prompt. E isto desmantela de vez essa ideia que a tecnologia é neutra. Não sei se alguma vez o foi, mas atualmente não é. Não há uma pinga de neutralidade. Vai fazer aquilo que sempre houve, que é aumentar o fosso entre os poderosos e os pobres. Dá uma volta às tripas. O discurso dele é já um discurso inspirado na influencer, do name dropping. É um inventário de fórmulas ou de conceitos. Diz uma coisa, as pessoas também não sabem muito mais que aquilo, ficam contentes porque já sabem aquele nome e passa-se para outra coisa, não se aprofunda nada. E se isto já é irritante em qualquer uma das áreas, quando chega à altura dos cientistas, dá-me uma volta às tripas. E há aqui uma epifania que tive há coisa de horas. E é por isso que nos últimos anos, os escritos mais interessantes sobre ciência normalmente vêm da esfera da filosofia. É das coisas mais bonitas que pode haver. O cientista está tão emaranhado no sistema que não consegue pensar fora dele. Anda ainda imbuído com o refrão do espírito crítico, etc., mas está tudo dentro do sistema. O filósofo ainda o consegue fazer. Mesmo quando chega ali a um ponto em que ele se dá conta que nas últimas décadas, ou melhor, desde aquele grupinho de génios da altura do Einstein até hoje, o que é que nós estamos a fazer? E vamos continuar porque ainda não colhemos os frutos todos. Estamos a colher os frutos dessas ideias. De ir para a frente não apareceu nenhuma grande ideia na física. Quando é um divulgador que expõe isto, é uma realidade. O que há são mini descobertas. Essa parte também é importante na ciência, que é, ok, vamos confirmar a teoria, mas as grandes ideias, o pensar, o criar um olhar novo sobre as coisas, está lá para trás. E esse grande olhar que pode haver, e eventualmente poderá existir daqui para a frente, é estas ideias de unificação que podem dar frutos mais à frente, mas há muitas teorias concorrentes. No entanto, é um bocado triste quando o cientista consegue perceber a situação, mas depois não consegue oferecer uma solução a essa situação. Que neste caso, a razão pela qual nas últimas décadas, ou uma das razões pelas quais nas últimas décadas a ciência está como está, é porque a ciência foi toda para o neoliberalismo, com ótica nos resultados. Não é esta curiosidade quase infantil. Esta vamos lá ver e depois logo se vê. Ou eu ou outro. Esta mentalidade desapareceu. É um cientista que já está tão míope, está só vê capitalismo à frente, só vê resultados. Em última análise, nem sei se é cientista.
E é uma figura que deriva de outras tantas. É o documentário que já não é bem documentário. Se contarmos as coisas tal como elas são, não são interessantes para o público, logo vamos ficcionar. Uma biografia já não é uma biografia porque já não é suficientemente aliciante. E o cientista já não é bem cientista porque a ciência não é bem aliciante. E depois passa a ideia, vamos transformar a ciência numa coisa mais entusiasmante. Não, mas o que tu estás a dizer não é ciência. Foda-se, caralho. Qual é a razão pela qual os livros... Há exceções. Há exceções. No entanto, depois pode acontecer uma coisa como... Acho que é um gajo... Rovelli, será? Rovelli? Se é um cientista respeitado, ok. Agora vou escrever livros. Se ele se torna uma espécie de best-seller, às tantas entra aqui num terreno da ciência autoajuda que já há 1 ou 2 casos. Rovelli, será? Ele tem ali um livro que diz: onde é que tu já foste parar? O cientista com ego, se ele desliga o espírito crítico, vai por aí afora e transforma-se num Gustavo Santos. Começa na astronomia e acaba na astrologia. Fogo. Qual é o lado que eu compreendo? E porque é que não há tantos cientistas rijos à antiga? O sistema está virado para aí. Um cientista que diga alto e para o baile que isto é tudo uma fantochada, isto é uma corja de embusteiros, acabou-se a vida para esse cientista. É por isso que o filósofo, como está um aliado disso, ainda que há à fronteira os filósofos estão todos embriagados na ciência, às tantas são filósofos que estão a bater punhetas com uma folha de Excel. O livro melhor que eu li sobre melancolia e depressão foi de uma filósofa. Agora íamos para o lado da psicologia, isso que está a entrar no campo da autoajuda. Pensando em livros só, não vou para figuras de redes sociais, que aí já estamos noutra escala. É uma área que daqui a uns anos vamos pensar: meu Deus, mas será que não houve uma alminha crítica que dissesse: mas isto são embusteiros? São da família dos vendedores de banha de cobra. Ninguém disse nada. O que é que aconteceu? Eu tinha que dizer isto, esta cultura verde sustentável que é o embuste. Isto é uma rede de embustes. E funciona tão bem porque nós estamos no auge de hipocrisia. E aqui é que se nota o privilégio. Tínhamos de dar exemplos, nem vale a pena ir por aí. A tampa de esgoto que... Vou entrar numa espécie de processo burocrático. Já falei com a empresa que estava... Fez isso em várias tampas de esgoto da minha vila. Uma manutenção qualquer, quase todas as tampas de esgoto agora fazem tutum, 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 tutum. Se eu percorrer à velocidade certa à minha vila, faço uma música. É só gravar. Tutum, 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 tutum. Só que isso, quando uma pessoa quer dormir, não dá jeito. Eu passo-me dos cornos. Se eu aparecer nas parangonas do Correio da Manhã, homem no Algarve matou 34 pessoas com tiros de caçadeira... Não me ponham as culpas em cima. Culpa é essa empresa. E fui falar, porque no outro dia apanhei, e não gosto de ser essa pessoa, mas tinha que ser. Não posso. E o que é que me chatei nisto tudo? É que isto não era a primeira vez. Assim que eu vi a empresa ir começar, pensei: queira Deus que não aconteça. E aconteceu. Aconteceu, deixei passar um dia, deixei passar outro, e eles continuam nisso. Houve um dia em que, respeitosamente, vejam lá que em tal e tal sítio a tampa não ficou em condições. Faz barulho sempre que um carro passa por ela. Vamos ver, até hoje. Agora, tenho de falar com o Presidente da Junta, depois o Presidente da Junta tem de falar com não sei o quê, por causa da merda de uma tampa de esgoto, pá. A merda da tampa de esgoto fode-me a vida. Eu durmo pior, trabalho pior, penso pior. Este podcast é pior por causa daqueles cabrões que não fizeram um trabalho como deve ser. Este episódio não está ao nível dos outros. Culpei os gajos da tampa de esgoto, pá, que tiveram a puxar cabo e a fazer sei lá o quê, a contar baratas lá dentro, não sei. É o trabalho deles. Nada a dizer. A questão é, pá, ponham a borracha. Algumas têm uma câmara de ar para aquilo absorver o choque. Se ela está lá, vamos lá ver uma coisa. Se ela está lá quando vocês tiram a tampa, por que raio que ela desaparece? Parece aquilo de desmantelamentos infantis. Quando nós somos putinhos, temos um brinquedo, vamos desmantelar tudo. E agora montar? Epá, eu pensava que isto era um Autobot. Fazia... E aquilo erguia-se. Mas não. Espatifei outro brinquedo. Isto não é o Megazord. Um episódiozito. Foi fixe, são ideias que não sei se algum dia irão ser cómicas, mas epá, estamos de falar nesta merda que está-me a dar a volta ao estômago. É daquelas coisas que é uma festa, toda a gente sabe que está a acontecer qualquer coisa muito estranha e ninguém diz nada. E estes círculos de legitimação estão-me a fazer cada vez mais confusão. Mas eu sei que a partir do momento, neste caso não tem grande problema, mas se for um círculo mais local, a partir do momento que eu digo
Meus amigos, tudo o que está aqui são embusteiros. Isto é um embuste. A partir desse momento, cabeça no cepo. Não quero contribuir para esse embuste. De alguma forma estou a contribuir porque estou a gastar energia a gravar um podcast. Foda-se, não é? Somos sempre hipócritas num certo ponto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.